Olá, meus irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem. Quero lhe convidar para seguir comigo uma jornada de conhecimento e sabedoria. Nós estamos começando hoje uma série de estudos sobre 2 livros atribuídos ao rei Salomão, que se encontram no Antigo Testamento, dentre um conjunto de livros chamados de livros sapienciais, ou livros de sabedoria. Estes livros são compostos pelos seguintes elementos: o livro de Jó, o livro dos Salmos, talvez o livro mais lido da Bíblia. Depois vem o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e, finalmente, um livro belíssimo e sedutor, o livro de Cântico dos Cânticos. Estes livros, em sua maioria, foram compostos por poetas, mas especialmente por pessoas que têm uma grande sensibilidade e uma inteligência particular. Dos 6 livros sapienciais, 3 são atribuídos ao rei Salomão. Nós vamos estudar 2 deles, Provérbios e Eclesiastes. O que há em comum entre estes 2 livros, além do fato de serem atribuídos a Salomão? É que eles foram escritos no estilo de aforismos. O que são aforismos? São máximas sintéticas, resumidas e autônomas entre si, que podem nos ensinar, que podem nos despertar, que podem aquecer os nossos corações. E por que estudar essa filosofia bíblica em um tempo como o que nós estamos vivendo? A razão é simples. Talvez seja exatamente em momentos assim que nós precisemos mais desta sabedoria que leva a um comportamento inteligente no mundo, a usar com sabedoria as palavras e as atitudes que são demandadas de nós dia após dia. Como é que nós vamos fazer esse estudo? Eu não vou fazer uma exposição versículo por versículo, até porque as ideias dos Provérbios e de Eclesiastes às vezes se repetem. Então, eu vou selecionar e eu vou separar em 12 blocos, e então teremos 12 encontros, 12 momentos de estudos, onde nós analisaremos estas máximas, essas ideias, esses princípios dados por Salomão, e eu acredito que são válidos ainda hoje. Nós vamos começar pelo prólogo do livro de Provérbios. Eu queria chamar você para olhar comigo para esse texto. Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós temos a apresentação também sintética do autor. Ele diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Este é a quem nós devemos ouvir, escutar. Salomão, como o texto diz, é filho de Davi e rei de Israel, foi o seu sucessor no trono de Israel e viveu por volta do ano 950 antes de Cristo. E você deve estar se perguntando: o que é que um livro com quase 3.000 anos tem para me ensinar? É porque a sabedoria de viver, ela não envelhece. Pelo contrário, aqueles que viveram mais podem dar testemunho de que estas dicas de prudência são extremamente úteis e serão úteis para mim e para você. E nós vamos tentar fazer o quê aqui? 2 coisas: aprender e entender aquilo que está sendo dito. Palavras que aparecem no versículo 2 do primeiro capítulo de Provérbios, para aprender a sabedoria e o ensino e para entender as palavras de inteligência. Não é que necessariamente Salomão esteja falando de que aprender é uma coisa
entender é outra coisa. Aqui faz parte da estratégia e do estilo poético o que a gente vai chamar de paralelismo sinonímico, quando o autor utiliza duas palavras diferentes, mas com uma ideia de um sinônimo, ou seja, ele apenas quer enfatizar aquilo que ele quer dizer. Mas nós vamos aprender. Aprender significa tornar interno, tornar para dentro, chamar para a nossa consciência. E entender significa mudar a nossa compreensão. Aprender e entender o quê? Salomão nos explica 10 coisas que nós devemos aprender e entender. Ele diz a sabedoria. Minha amiga, meu amigo, a sabedoria é muito mais importante do que o mero conhecimento escolar. Quantas pessoas com mestrado e doutorado você conhece que são pessoas imaturas, são pessoas sem nenhum tipo de discernimento, de conhecimento para a vida, aquilo que Goldman chamou de inteligência emocional, né? Que é a capacidade de saber se portar. Então, o convite que faz o velho pregador é para que aprendamos e entendamos palavras de sabedoria. Depois ele diz o ensino. Que ensino? O ensino dos sábios. O ensino que ele recolheu ao longo de sua vida. Esses textos que estamos conversando, ou que estaremos conversando nestes 12 encontros, não são todos da autoria de Salomão, pouco importa quem são os autores, mas foram recolhidos, compilados por Salomão, e ele os oferece a mim e a você, mas ofereceu sobretudo aos seus contemporâneos. E como nós veremos ao longo dos dias, tudo isso é fonte de conhecimento, de crescimento, para não usar uma palavra que ele utilizou, para que nós cresçamos em inteligência emocional, em leveza nas nossas relações e na própria vida que temos. Eu disse que são 10, as duas primeiras foram sabedoria e o ensino dos sábios, dos que viveram e que ministraram aquilo que eles compreenderam. Essa sabedoria e esse ensino têm propósitos. E que propósitos são estes? Em primeiro lugar, Salomão fala do bom proceder, que é mais importante do que tudo, né? Saber agir, saber como se comportar, o bom proceder. Depois ele fala de justiça. Justiça com uma capacidade de dar o que é devido a cada um. Juízo, que tem a ver com essa capacidade de diferenciar as realidades que estão postas diante de nós e de calibrar como deve ser a nossa ação. Porque, às vezes, uma ação forte demais destrói o objeto, enquanto uma ação leve demais se torna inócua, ineficaz. É exatamente como acontece com uma pena, por exemplo, uma sanção que se atribui a alguém, uma reprimenda, uma repreensão. Ou isso pode ser duro demais e destruir a pessoa a quem nós queremos reeducar, ou isso é tão leve que não faz nenhuma diferença na vida dela. É por isso que nós temos que fazer o que no direito penal nós chamamos de a dosimetria da pena, que é medir o certo, o correto, o adequado juízo que deve se proceder. Então ele fala do bom proceder, da justiça, do juízo e a equidade. Você está notando como estas palavras estão relacionadas ao direito que nós estudamos na faculdade? Porque o direito que estudamos era antigamente chamado pelos romanos de iuris prudência. Prudência, outra coisa não é do que sabedoria, sabedoria prática, que os gregos chamavam de phronesis, essa sabedoria que nos leva a compreender qual é a melhor ação, qual é o melhor comportamento, o momento de falar, o momento de calar, tudo isso procede desta equidade, que é a capacidade
de tratar as pessoas com igualdade, de estar significa igual, equidistante das pessoas, para poder olhar e dar a elas sem partidarismo, sem favorecimentos falsos. Então, nós estamos aqui com um desafio maravilhoso que me ajudará e ajudará a você, não nas disciplinas da Faculdade de Direito, mas na vida e por toda a vida, eu digo mais. Vamos aprender e entender sabedoria, ensino, justiça, bom proceder, juízo, equidade, para dar prudência aos simples. Há duas palavras para sabedoria em latim. Uma delas é sapiência, que corresponde ao grego sofia, que é uma sapiência, uma sabedoria teórica. Mas tem essa sabedoria que é muito mais interessante, que é a palavra phronesis em grego e prudência em latim, que tem a ver com como agir, como se comportar quando as demandas nos chegam. Também conhecimento e discernimento. Conhecimento, que é essa capacidade de olhar e reconhecer e saber de que se trata, o que é aquilo, o que é que está se aproximando de nós, porque somente no momento em que eu conheço aquilo que se aproxima de mim, eu sei como devo me portar. E, por fim, ele diz que quer dar discernimento, que é a capacidade de diferenciar, e habilidade no exercício do conhecimento, do discernimento, da equidade, da prudência, da justiça, do juízo, enfim, do bom proceder. E ele nos fará isso através de 4 instrumentos. 4 instrumentos também expressos nesse texto. Que maravilha, não é? Percebeu que eu estou dizendo pouquíssima coisa além daquilo que está no próprio texto? É assim que deve ser, um modo expositivo, porque a sabedoria está lá no texto sagrado, não está em mim. E ele diz que nos dará isso através de 4 instrumentos ou meios. Ele diz que nos fará isso através de provérbios. Provérbios são esses aforismos, esses ditos populares, quer tenham sido compostos por ele, quer tenha ele recolhido do mundo, através de parábolas. A palavra parábola tem a ver com símiles, com comparações, como Jesus fez tantas vezes quando dizia o reino dos céus é semelhante ao indivíduo que saiu e encontrou um tesouro de grande valor, depois vendeu tudo e comprou aquele terreno, porque aquele terreno era o que dava sentido à sua vida, porque ele possuía um tesouro. Tantas parábolas, a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, a parábola do grão de mostarda. Jesus ensinava através de parábolas, mas Jesus não inventou o estilo, ele já existia muito antes dele, e em várias partes do mundo, Salomão diz que vai utilizar provérbios, parábolas, palavras que são atos expositivos em que ele argumenta um pouco mais acerca daquilo, e enigmas. Enigmas são como que charadas que ele vai propor e que nós vamos tentar nos portar diante disso. É um desafio à nossa inteligência. Você está a fim de caminhar comigo nesta viagem? Faça um seu comentário aqui embaixo, vamos juntos, vamos participar. E te programa aí, porque a partir de hoje, todos os dias, nós vamos ter esse breve encontro de alguns minutos em que vamos colher e recolher, aprender e entender sabedoria, prudência, justiça, juízo, equidade, que vão nos ajudar para a vida toda. Que Deus nos abençoe neste nosso propósito de crescimento. Amém? Paz e bem sobre a tua vida.